Fala sério, gente, conviver em sociedade não é uma tarefa fácil, né? Desde que mundo é mundo. Mas é necessário, não tem como fugir. E se você mora em condomínio, a situação pode ser ainda mais delicada. Porque imagina só que coisa chata você não se dar bem com um vizinho, por exemplo. Não ter paz dentro da sua própria casa. Difícil, né? Crise e conflito nos condomínios, portanto, é o tema que dialogaremos no programa de hoje. Eu recebo aqui no estúdio o Eduardo Rachid, que é advogado especializado no direito condominial. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Dani. Agradeço o convite de vocês. É um assunto que dá muito pano para manga, né? Mesmo nebuloso. Dá para conversar bastante. Tem muita coisa, muito assunto. Hoje trouxe um tecnicismo muito grande, a legislação houve uma evolução muito grande. Dá para a gente dialogar bastante sobre esse assunto e trazer para o telespectador bastante informação. É isso, sem dúvida. E também eu quero apresentar a Kelly Ribeiro, gente, que é síndica profissional e que participa com a gente de forma remota. Seja muito bem-vinda, Kelly. Olá, Dani, tudo bem? Obrigada pelo convite, obrigada a todos e espero contribuir com um comunicado aí em relação a viver em condomínio, que realmente é uma dinâmica grande. É isso aí, sem dúvidas. Quero aproveitar, gente, para reforçar também que a TV Câmara preza pela acessibilidade, portanto, toda a programação é traduzida em Libras e quem está com a gente mais uma vez é o nosso parceiro Luiz Fernando. Seja muito bem-vindo, Luiz. Estará conosco até o fim do programa de hoje. Então vamos lá, gente. Como eu mencionei, né, é um tema nebuloso. Quero começar com o Eduardo. Eduardo, quando a gente fala em problemas de condomínio, tem, né, o que a gente fala, os 6 Cs, né? Cães, criança, cano, calote, cigarro, são assuntos complicados, né? Vamos, então, falar um pouquinho deles quando a gente fala um por um, quando a gente fala de crianças, que é um assunto que dá muito pano para manga. Quais são as principais queixas, você que está aí no dia a dia, que lida com esse assunto diariamente? Conta um pouquinho para a gente quais as principais queixas. Dani, para a gente poder estar fomentando, o primeiro aspecto para a gente combater desses 5 Cs, eu falo que tem um remédio importante em condomínio. Qual que é o remédio importante em condomínio? Que eu falo que tem os 5 Cs e tem os 3 Ss, que é o remédio. O remédio em si, o que a gente tem que observar primeiro? A salubridade do local, a segurança do local e um aspecto fundamental que é o sossego. A gente observando esses 3 regramentos, o condômino, o morador, ele vai saber se ele está ou não está infringindo alguma regra do condomínio. Com crianças especificamente, a gente tem que fazer um trabalho educativo, um trabalho pedagógico, lúdico, para que a gente possa fazer por intermédio de campanhas educativas o modo estar trabalhando com as crianças, como que elas devem se comportar em condomínio, porque querendo ou não, elas vão ser o condômino do amanhã, e assim sucessivamente. E elas estão nesse processo de aprendizado, né? Então é importante, nesse primeiro momento, que os pais tenham um diálogo claro com eles, né? E o principal aspecto que a gente tem que salientar, tem 3 áreas do condomínio que são cruciais para crianças, onde os pais devem redobrar o cuidado. A primeira área que a gente fala piscina. Piscina, principalmente na época do verão, a gente chega a ter muitos problemas com afogamentos, problemas de acidentes, então piscina é um lugar que temos que ter atenção. Outro lugar que temos que ter atenção é estacionamento. Estacionamento, por incrível que pareça, a gente vê as crianças utilizarem o estacionamento do condomínio como uma área de lazer e não é uma área de lazer, é uma área de circulação de veículos. E o terceiro aspecto, o terceiro local que tem que se ter uma prioridade é o playground. O playground, o síndico tem que também ficar atento para ver se as normas do playground estão dentro do que a BNT determina, se os produtos estão dentro do Inmetro, tem uma série de especificações legislativas para ver se aquele local está seguro e consegue assegurar a segurança das crianças. E nunca, né, os pais nunca deixar uma criança, principalmente quando é menor, brincar sozinha, né? A gente tem que tomar todo esse cuidado. Kelly, para a gente continuar, antes de ir para os outros itens, quando a gente fala em criança, em tudo, né? Mas falando especificamente nesse tópico, é o bom senso, né? Quando se vive ainda mais em condomínios, porque a gente fala agora, num período de férias, por exemplo, as crianças sim têm o direito de brincar numa quadra, numa piscina, mas aí tem que respeitar o horário, tem que tomar cuidado com o som, barulho demais.
o que acontece muito, questão de recém-nascido, né? A gente sabe, por exemplo, nos 3, 4 primeiros meses, uma criança tem cólica, por exemplo, então chora muito de madrugada. Então, é importante que os condôminos, né, que os vizinhos também tenham essa noção também, para que todos consigam viver em harmonia, não é mesmo? Dani, a dinâmica de morar em condomínio é uma escolha feita pela grande maioria da população ultimamente, mas realmente é uma dinâmica difícil, porque são culturas diferentes, são pessoas diferentes. O que a gente tem acompanhado bastante e tentado desenvolver com qualidade nos condomínios é que, principalmente nesse período de férias, haja o acompanhamento dos pais, de um maior, tomando conta das crianças na área comum. Assim, bem colocado como o Eduardo, existe uma preocupação muito grande nossa, o que diz respeito à piscina, a parquinho, a estacionamento. Então, realmente, a compreensão por parte de todos os moradores, sejam as crianças, os pais e até os não envolvidos, né, os que não têm filhos até o momento ou crianças no condomínio, também consigam viver em uma grande harmonia. Isso. Outra situação que gera bastante conflito também são carros, né? E tem a questão do estacionamento também. Vou começar com você, Eduardo. A questão do veículo propriamente dito, a gente tem que ficar atento. Quando um condômino ele compra, um morador ele compra a unidade habitacional dele, o apartamento dele, ele vai lá, geralmente ele não olha nem aonde é a vaga de garagem dele. Então ele chega numa vaga pequena e quer pôr um veículo de uma dimensão muito maior que a da vaga. Aí já começa o primeiro problema. O segundo problema é respeitar, vamos dizer, você usa de forma subsidiária a legislação de trânsito dentro de condomínios e sempre observando o regimento interno do condomínio se você está de acordo ou não. A velocidade, como que o seu veículo tem que estar em perfeito estado de conservação, tomar cuidado com o veículo dos seus vizinhos, tomar cuidado com os pedestres, ciclistas. Também é um cuidado que a gente tem que ter para que você não possa vir ter aborrecimento, que infelizmente vem acontecendo fatalidades dentro de condomínio, principalmente na área de estacionamento. Kelly, gostaria de complementar algum assunto? Eu acho que muito bem colocado pelo Eduardo, Dani. As vagas de estacionamento, principalmente nos condomínios um pouco mais antigos, né? Alguns dos condomínios ao qual eu administro são condomínios da década de 70, são condomínios com vagas reduzidas. Naquele período, naquela época, as pessoas tinham carros menores. E hoje a grande maioria possui carros maiores. Então a gente tem essa dinâmica toda de ocupar a vaga de garagem, de não ultrapassar o limite. E a atenção por parte de todos, né? Porque, como bem dito, aí já houveram, ou a gente mesmo já escutou por parte de alguns colegas de profissão, de acidentes que ocorreram nas garagens em si dos condomínios. Excesso de velocidade, por exemplo. Olha só, vamos incluir uma informação aqui. Vocês sabiam, gente, que a atividade de síndico profissional tem crescido no Brasil? É isso mesmo. E quem vai trazer, então, mais detalhes para a gente é a repórter Fernanda Santos, não é mesmo, Fer? Oi, Dani, é isso mesmo, viu? Espero que você esteja bem por aí no estúdio. Espero que você também aí que está nos assistindo pela tela da TV Câmara também esteja bem, viu? É isso mesmo, Dani, tem crescido e muito, viu? E um dos principais motivos desse crescimento vem por conta das pessoas que estão vivendo cada vez mais em condomínios. E os números comprovam isso, tá? Olha só esses dados do IBGE de 2022. Já são mais de 27 milhões de pessoas que vivem em apartamentos, que moram em apartamentos, né? Só para vocês terem uma ideia, só no estado de São Paulo são mais de 8 milhões de pessoas, o que corresponde a 29% do total do país. Seguido aí pelo estado do Rio de Janeiro, com mais de 4 milhões, equivalente a 14%. É isso, Dani, esses são os dados aí atualizados sobre esse número. Eu acho que é muito decorrente também da pandemia, né? Esses números terem crescido, né? Com certeza. Volto com você aí para o estúdio. Kelly, explica um pouquinho para a gente justamente essa dinâmica, né? Quando a gente fala de síndico profissional, como a Fernanda reforçou, tem muitos síndicos que moram no próprio condomínio que ele administra e tem outros que não, né? Que administra, no caso, vários condomínios e aí, obviamente, né, não consegue, não mora em todos. Explica pra gente um pouquinho dessa dinâmica do síndico profissional.
Dani, existe sim o síndico morador, ainda tem uma grande maioria dos condomínios que optam, mas tem sido crescente cada vez mais a opção da contratação de uma pessoa externa ao condomínio. Seria a profissão de um síndico profissional, normalmente uma pessoa jurídica, né, uma empresa constituída para prestação de serviço, e ali há a administração toda em si desenvolvida como feita por um síndico morador. Lógico que a gente tenta cada vez mais ter técnicas, ter formas de abordagem do que é se tratado em condomínio e, como bem colocado por você, nós não moramos nos condomínios ao qual nós administramos. Então, somos uma empresa contratada, eleita em assembleia para administrar e fazer toda a gestão financeira, burocrática, pessoal, a dinâmica do dia a dia com os condôminos. Certo. Eduardo, como a gente viu no link, tem crescido essa dinâmica. Aí do ponto de vista jurídico, você que atua diariamente com esse assunto, é mais prático, mais funcional? Acredito que muitas pessoas perguntam, que a gente ouve, mas fulano, ele não mora no condomínio, então será que ele sabe do dia a dia, de tudo que está acontecendo? Ou não, seria uma melhor opção? Porque tem todo um respaldo, tem toda uma especialização, né? Porque precisa de mecanismos, né? Não é simplesmente, eu vou me candidatar e consigo administrar. É difícil, muitas contas, muitas coisas para fazer. Então, na prática, no dia a dia, como que você observa essa crescente? O síndico profissional, hoje a sindicatura em si, para a gente dar o nome de sindicatura, eu não consigo vislumbrar mais para amador. Você tem que ter um profissional realmente habilitado. A legislação evoluiu bastante nesse quesito. O síndico e a síndica hoje ele está imbuído de muitas obrigações legais, muita responsabilidade civil, dependendo da questão ambiental, tributária, trabalhista, tem contratos, e ele tem que cuidar da parte de edificação, de manutenção, tem que saber regras de engenharia civil, a parte de programação de limpeza, conservação, jardinagem, a gente já falou de piscina. Então ou seja, hoje uma coisa muito importante que a gente trabalha, a questão da violência doméstica, hoje já tem uma obrigação para o síndico estar tratando, a questão da violência contra maus tratos animais, tem a questão que a gente trabalha que é muito importante hoje, que é uma palavra-chave em condomínio, que eu falo, é inclusão. Hoje temos pessoas com portadoras de necessidades especiais, temos que ter acessibilidade, então o síndico hoje ele tem que, vamos dizer assim, ser 360 graus. A legislação, as obrigações, eles fazem com que ele seja um agente capacitado tecnicamente e tenha uma habilidade muito grande de comunicação com aquela comunidade, para poder mostrar o seu trabalho. 24 horas mesmo, né? Rapidamente, para a gente voltar ao assunto dos principais problemas, então no caso dos condomínios que de repente ainda não chegam a contratar uma empresa terceirizada, por exemplo, para poder administrar. Então, assim, eu quero me candidatar para síndica. Não é simplesmente isso, precisa ter uns pré-requisitos. No caso de alguma formação mesmo, que você falou, tem que ser 360 e tem de ter noção, conhecimento de vários setores, de várias áreas. Então, precisa de um treinamento aí. Isso, correto. Hoje o síndico ele precisa ter suporte de uma administradora de condomínio, precisa ter um suporte jurídico, precisa ter um suporte principalmente na questão da segurança, hoje empresas especializadas em segurança, empresas especializadas na parte de manutenção predial. Então ele tem que estar cercado por um time de bons profissionais. Ele sozinho por si só não vai conseguir alcançar todos os objetivos que ele almeja na gestão dele. E principalmente ser um bom gestor com relação a finanças. É importante frisar o que? A legislação, ela fala que para você ser síndico, você precisa ser maior de idade e, se for morador, estar quites com as suas obrigações condominiais. Esses são os requisitos. Não exige nenhum tipo de qualificação técnica, algum tipo de exigência. Mas hoje eu falo, para quem quer assumir esse compromisso, tem que se capacitar, porque não é uma tarefa fácil. Sim, sim. Então, para a gente continuar, então, com alguns dos outros Cs, né, a gente já falou sobre crianças, carros. Um outro assunto que dá bastante dor de cabeça também é a questão dos canos, né? Vamos começar com o Eduardo, aí a gente passa a palavra para a Kelly, então.
Hoje o que é importante, quando o síndico ele vai assumir, fazer o planejamento dele na gestão dele dentro do condomínio, ele tem que fazer, a gente fala da manutenção predial. Está em dias a manutenções, seja o AVCB, que é a Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, seja o SPDA, que é a questão dos para-raios, seja a questão da conservação da edificação, e uma delas vem a parte hidráulica, que a gente fala brincando que é cano, um dos problemas, porque ocorrem muitos problemas de infiltrações dentro de condomínios. Canos que estouram, canos que vazam, tubulações que estão antigas ou desatualizadas. Então faz com que o síndico ele tenha que ter uma atenção redobrada para esse item, para que não venha a causar danos nos apartamentos ou na própria edificação. Kelly, gostaria de fazer alguma colocação? Eu acho que é bem legal a gente mensurar em relação a isso, Dani, porque um dos grandes problemas que nós passamos diariamente aí nos condomínios são as infiltrações, muitas vezes proveniente do vizinho acima ou até mesmo de tubulações não bem conservadas pela edificação. Então, realmente a manutenção por parte do síndico ela tem que ocorrer sempre e com um zelo bem grande. Ah, sim. Bom, a gente vai fazer uma rápida pausa agora. Estamos, nesse momento, falando dos principais problemas dos condomínios, assunto bastante importante, né? Hoje, cada vez mais pessoas estão optando por morar em condomínio, seja por segurança e uma série de outros motivos. Então, a gente vai para um rápido break, mas é bem rapidinho mesmo. Não sai daí, fique com a gente, porque o Diálogos volta já já. Estamos de volta. Hoje eu estou recebendo aqui no estúdio o Eduardo Rachid, que é advogado especializado no direito condominial. E de forma remota, a gente está conversando também com a síndica profissional, a Kelly. E agora a gente quer aproveitar para chamar também uma outra convidada que vai participar conosco, que é a presidente da Associação de Síndicos do Vale do Paraíba e também do Litoral Norte, a Mônica Olmo. Mônica, seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar o nosso convite, viu? Olá a todos, eu agradeço muitíssimo pelo convite e eu espero que com a minha experiência, meu conhecimento, eu possa acrescentar em alguma coisa. Sem dúvida, vamos então continuar o debate. A gente finalizou o primeiro bloco, gente, falando dos principais gargalos dos condomínios, que são muitos, mas aqueles temas, sabe, que costumam estar lá no início, no top 3, top 10 de principais assuntos que dão mais problemas. E aí a gente já falou da questão das crianças, dos carros, canos também. Agora eu queria falar, né, um pouquinho dessa questão também jurídica, os calotes. Começar com o Eduardo, então. Eduardo, é um assunto delicado, né? Como lidar com isso? É um assunto que vem tendo, infelizmente, teve principalmente, eu creio que ainda seja efeito colateral da pandemia. Então, está havendo uma crescente na taxa de inadimplência. Ainda até? Ainda, né? Tudo indica que hoje, a cada 4 condôminos, um vai estar inadimplente ou em atraso com a sua taxa condominial. Então, o recomendado, o que é para o condomínio? É estar combatendo a inadimplência. Como ele vai se combater a inadimplência? É procurar ter um procedimento, uma sistemática, um processo, um planejamento para que se faça a cobrança de forma diária, semanal, cotidiana, que o condomínio se preocupe em contratar uma boa assessoria jurídica para estar fazendo a cobrança dessas taxas condominiais, ou uma empresa especializada em cobrança, ou procurar até mesmo outros tipos de serviços que a gente chama de serviço de garantia de receita, onde existem empresas no mercado que fazem a garantia da receita total da taxa condominial. É uma situação delicada, né? Para complementar esse assunto, olha só, gente, um levantamento realizado por uma plataforma de gestão de condomínio apontou que em 2020, por exemplo, a taxa de inadimplência nos condomínios foi de 14%. A gente está falando de 2020, quando começou todo esse processo da pandemia, que o Eduardo bem pontuou aqui, naquele auge, né? E em 2023, até o final do ano, ultrapassou os 23%. Então, a gente pode falar, né, Eduardo, um salto, daí uma diferença bastante grande. Vou passar a palavra
para a Kelly, agora, a síndica. Kelly, como que vocês costumam lidar com essa situação no dia a dia? A gente fala em alguns momentos, né, não tem como, tem que ir para a questão jurídica mesmo, mas vocês procuram ter essa relação mais direta, o diálogo também? Como que vocês funcionam? Lembrando que cada condomínio tem seu próprio estatuto, né? Também como que vocês costumam lidar com isso? Ô Dani, o que a gente tenta fazer normalmente é evidenciar os cases de sucesso, né? Para que os moradores consigam ver que, dentre os valores pagos por eles como taxa, influenciam na melhoria e na manutenção do condomínio. Com certeza, a inadimplência, ela prejudica bastante a administração de qualquer síndico. Então, a gente muitas vezes tem que optar por uma cobrança mais incisiva, passar essa cobrança realmente por um suporte jurídico, ou até muitas vezes contratar empresas garantidoras para que possa nos garantir poder executar as obras ou até mesmo a manutenção ali do dia a dia do condomínio. Então, a inadimplência influencia e influencia muito numa boa administração. Porque alguém, é aquela famosa história, alguém vai ter de pagar a conta, né? Então, se alguém não está pagando, vai acabar sobrando para um lado, vai ter de tirar de alguma coisa ou outra. É exatamente isso, Dani. A dinâmica do dia a dia ali, de tudo que a gente espera e de tudo que a gente prometeu executar para o condômino, só consegue ser efetivada se todos cumprirem com a sua promessa de quitar as suas dívidas. Caso contrário, aí a gente precisa realmente ser um pouco mais incisivo em relação às cobranças. É isso. Então, bom, eu quero agradecer a presença da Kelly, a Kelly Ribeiro, que é síndica profissional, que pôde participar aqui um pouquinho com a gente para contribuir com o seu dia a dia, a sua experiência como síndica profissional, como a gente falou no começo do programa, é uma atividade que vem crescendo bastante nos últimos anos. Então, Kelly, mais uma vez, muito obrigada, viu, por contribuir com a sua experiência. Eu que agradeço vocês e muito obrigada aí pelo convite. Fico à disposição sempre que necessário e, com certeza, viver em condomínio é uma dinâmica grande e eu tenho certeza que todos farão bastante proveito aí do nosso bate-papo de hoje. Sem dúvidas. Obrigada, viu? Até a próxima. Bom, vamos seguir aqui então. A gente já falou sobre a questão dos calotes, canos, crianças, né? Outro assunto que também dá pano para manga é a questão de animais de estimação. Não ia falar cachorro, mas cachorro, gato, animais de estimação de uma maneira geral é um assunto também, porque tem aquela famosa história, uns gostam, outros não gostam, aí tem gente que fala, e dependendo do tamanho do animal, para viver dentro de um apartamento ali é complicado. Eduardo, como gerenciar essa situação também, né? O mais importante para gerenciar, a gente precisa muito do bom senso. A gente respeitar a opinião de cada condômino e o condômino está atento ao regimento interno. O que é o regimento interno? O regimento interno vai regrar como que o assunto, por exemplo, dos animais vai ser tratado naquele condomínio, naquele edifício. E é importante dizer que o próprio tem que ter a cooperação do dono do animal como do condômino. Do dono do animal, principalmente, a gente tem que ficar atento para que ele sempre respeite aquelas 3 regrinhas que nós mencionamos no começo, que é a da salubridade, a da segurança e do sossego. Será que o meu cachorro está latindo bastante, que não está incomodando o vizinho? Será que o meu cachorro, por ele ser de porte maior, de uma raça que tem uma tendência a ser mais agressiva, por exemplo, às vezes como um pitbull, será que não tem que andar com focinheira, enforcadeira? Que é uma exigência legal, a legislação determina isso, para o dono do animal estar trafegando com o teu animal com focinheira. Será que a questão da salubridade, as vacinas dos animais estão em dia? Será que ele não está sendo bem cuidado, não está exalando odor ou mau cheiro? Então, o proprietário do animal, o dono do animal, tem que estar atento a essas questões para que ele possa ter uma vida tranquila dentro do condomínio. E também temos outras questões também, que sempre acaba sendo recorrente perguntando. Ele fala assim, Rashid, pode pegar, eu tenho que andar com o animal no colo, eu não tenho, como que eu devo me portar? Também tem que ter uma atenção muito especial do condômino, do morador,
ao estar com o seu animal na área comum do condomínio. Evitar que ele não faça as necessidades fisiológicas dele na área comum, não leve à piscina, se porventura sujar, vier a limpar, tomar muito da questão, mas assim, carregar no colo não é obrigado, porque vai que você tem uma pessoa que seja portadora de necessidade especial, por exemplo, visual, e ele precisa de um cão-guia para trafegar, para estar se conduzindo, vai que porventura uma senhora idosa de 80 anos, como é que ela vai carregar um labrador, por exemplo, no colo? Então são pequenos cuidados que ajudam bastante os moradores a estar convivendo ali numa paz social ali. E aí, rapidamente, o condomínio, você falou da questão das vacinas, né? O condomínio, ele deve exigir, no caso, que o dono, ele esteja com tudo isso em dia. Nós sempre procuramos aplicar o quê? Colocar essa exigência dentro do regimento interno ou regulamento interno do condomínio. Isso daí é de suma importância para que você possa manter tanto a saúde do animal como a segurança dos moradores. Tá certo. Então, Mônica, é você que é presidente da Associação dos Síndicos aqui do Vale do Paraíba, do Litoral Norte, deve ter muitas situações, muitas histórias, né, que vêm à mente. Conta pra gente, tem alguma característica em específico aqui na nossa região? Você pode falar mais puxado para São José dos Campos, nos condomínios por aqui? Atualmente, a criação de pets tem crescido e os animais hoje são tidos em grande parte como filhos dos condôminos. E hoje nós temos muitas áreas pet dentro dos condomínios. O que é importante ressaltar é que precisa haver parcimônia, né, na criação, na condução e no convívio entre as pessoas que gostam e as pessoas que não curtem muito os pets. E o Dr. Rachid falou algo muito interessante com relação à vermifugação e aos cuidados relacionados à vacinação e antiparasitarismo dos animais. Realmente, nessas áreas onde os condomínios mantêm a área pet, é necessário que os seus tutores cuidem muito desses animais para que não infestem as áreas pet. E existem alguns problemas relacionados à falta de cuidado. Então, é importante ressaltar que o tutor é o responsável por esse cuidado e, em alguns momentos, essas áreas podem, inclusive, ser interditadas para que cuidados sejam tomados para mitigar alguns problemas relacionados ao parasitarismo. Eu tive já em condomínios as sessões, né, bloqueadas por conta da falta de cuidado e encerradas por desejo dos condôminos, pela maioria dos condôminos, por causa da infestação de parasitas, pulgas e carrapatos. E lembrando, né, que o parasita, ele infesta uma região e depois ele começa a contaminar outras áreas. Então é um cuidado muito importante que realmente vem de cada tutor. E aí a gente está falando de um problema de saúde pública, né? Então atenção também, aqueles que têm animais de estimação precisa estar em dia com essas regrinhas. Bom, a gente está falando hoje no diálogo sobre os direitos dos condomínios, né? Os conflitos que tem, é normal viver em sociedade, isso não é nada fácil. E a gente conversou com a psicóloga Ana Karina e ela mandou um vídeo para a gente falando do ponto de vista comportamental, por que é tão difícil conviver em sociedade e como que a gente pode fazer ações simples no dia a dia para a gente tentar contornar esses conflitos. Vamos ver o que ela mandou para a gente, então. Quando a gente pensa em condomínio, a gente vai pensar na questão do coletivo, né? Não é fácil viver em coletivo. A gente vai viver em coletivo o tempo todo. Então a gente vive em coletivo no trânsito, a gente vive em coletivo no trabalho, a gente vive em coletivo familiar, né? Eu que brinco muito assim, às vezes a pessoa que a gente escolheu para viver já é difícil de conviver, imagina aquele vizinho que eu não escolhi, né? Ou que de repente escolhi o condomínio, né? Mas escolher um lugar que eu visito, ou um lugar que eu imagino, ou um lugar que eu vou de vez em quando, é totalmente da experiência da convivência, né? E a gente tem que pensar outra coisa também, não existe relacionamento sem conflito, né? Primeiro passo, a gente tem que pensar que nenhum conflito quase sempre começa grande.
Os conflitos começam com pequenos incômodos. Aquilo que me incomoda, aquilo que me atravessa, aquilo que de repente eu não tenho uma tolerância para aquilo, né? Porque cada um tolera algumas coisas e intolera outras coisas. Então, para mim, essa questão do bom senso. Os horários são diferentes, as formas de convivência são diferentes, né? Então, assim, essas questões das emoções que a gente tem que pensar. Por que viver no coletivo é tão difícil? Porque às vezes a gente não consegue conviver com a gente, né? Mas sentir o outro na sua integridade, né? Se comunicar, ser claro dentro do condomínio, trazer para ele as referências sociais, né? De uma organização daquilo. Então vamos pensar numa coisa, né? O que pode fazer nesse condomínio, o que não pode. E de repente, aquilo que dá pra gente mudar, aquilo que não dá pra gente mudar. Gente, conversem com as pessoas, mas não converse com as pessoas no momento que você estiver irritado. Mas também não espere transbordar essa emoção a chegar no ponto de incomodar o outro, de levar para ele uma conta emocional que não é para ele pagar. Então, sinta as emoções, reconheça os fenômenos, né? Será que isso é para tanto mesmo? Será que de repente, se eu estivesse no lugar dele, como que eu ia resolver isso? A gente também ter essa noção da realidade minha, da realidade do outro, né? E de como que a gente vai conseguir regulamentar a convivência. Tá, então, obrigada, Ana Karina, por esse vídeo pra gente. É isso mesmo, né, Mônica? Tentar, pode parecer, não pode parecer, né? É difícil mesmo, muitas vezes, controlar ali no calor do momento, no calor da emoção, mas não adianta ir tirar satisfação, falar com alguém, nesse caso dos condomínios, principalmente, quando tiver com a cabeça quente, né? Porque só vai aumentar ainda mais o problemão. E quando a gente fala de condomínios também, é meio que uma loteria, né? Você vai lá, aluga ou compra o condomínio, você não sabe quem vai ser o seu vizinho, as regras podem mudar de repente, de uma hora para outra, então tem essa também, né? Meio loteria, jogar para o universo. Sim, eu acho que a palavra apropriada é a parcimônia sempre. Né? Nós precisamos ter muito equilíbrio e o síndico precisa ser o ponto neutro para conduzir da melhor forma os seus condôminos. Muito do que acontece no condomínio é a representação, né, das atitudes do próprio síndico. Então, nem sempre só multar vai resolver. É importante colocar comunicados, reforçar as ações, as boas ações dentro de um condomínio, explicar o porquê de situações e até mesmo das regras. As regras existem por algum motivo. Elas colocam diretrizes e elas direcionam o comportamento humano. Então, elas precisam existir. E eu também acredito que depois da pandemia, nós verificamos um comportamento diferenciado no que diz respeito ao trabalho, ao dia a dia das pessoas, né? Muitas pessoas trabalham em horários diferenciados. Então, precisamos sempre tratar cada caso com muito equilíbrio e muita conversa e muita transparência e muita orientação. Eu gosto muito desse posicionamento apaziguador e mediador das questões. Eu acho que sempre resolve. Nos últimos casos, quando realmente não adianta fazer a comunicação, quando não adianta mais mandar a notificação, aí sim, algum condômino precisa realmente ser multado. Mas conversar ainda é uma boa opção para quem convive, né, em comunidades, que é o caso dos condomínios, tanto horizontais como os verticais. Sem dúvida, gente, diálogo, reforçar essa palavra, ele é fundamental. Bom, a gente vai para mais um break aqui no Diálogos, mas fiquem com a gente, porque é muito, muito rapidinho mesmo, e daqui a pouquinho a gente está de volta para concluir esse assunto. Crise e conflito nos condomínios. Voltamos já já. De volta com Diálogos, hoje estamos falando sobre crise e conflito nos condomínios. Quem nunca passou por uma situação desagradável, né, gente? Eu estou conversando com o advogado especialista nesse assunto, Eduardo Rachid,
e também de forma remota com a Mônica Olmo, que é presidente da Associação de Síndicos aqui do Vale do Paraíba e também do Litoral Norte. Rapidamente, para a gente finalizar esse assunto, então, dos principais problemas no condomínio, outro assunto que é o tendão de Aquiles é a questão dos cigarros, né, Eduardo? Por exemplo, uma situação, eu sou fumante, eu estou ali fumando na minha varanda, mas pode ir cheiro, principalmente, e fumaça na casa do vizinho. Como lidar com essa situação? Essa é uma das questões também que está previsto no Código Civil, na legislação, né? Apesar de cada condomínio ter seu estatuto, esse é um assunto global, geral, que está previsto em lei. Isso. Nós temos tanto no estado de São Paulo uma legislação específica, no caso do antitabagismo, como uma legislação federal. O condômino, o morador, ele pode fumar dentro da sua residência, mas ele tem que ter o devido cuidado para que a fumaça, o mau odor, o mau cheiro, não venha prejudicar seu vizinho, não venha prejudicar a saúde dele. Vai que ele tem alguma alergia, tem alguma criança que tem alergia, uma bronquite. Com relação às cinzas, o cigarro, onde que vai ser despejado, a bituca do cigarro, tomar cuidado principalmente para que quando ele vai jogar uma bituca, por exemplo, sem ser num lugar acondicionado, onde deveria jogar o lixo, às vezes cai a bituca dentro de um apartamento do vizinho e uma cortina venha pegar fogo. Então, ou seja, o fumante ele tem que ter a consciência de não ser privado do seu direito, mas a consciência também de preservar o direito do seu vizinho. Mônica, como que você costuma lidar com essa situação? No caso, a gente está falando de problemas respiratórios, problemas de saúde. Por exemplo, minha filha tem uma alergia e a situação está pegando. O vizinho do lado de cima fuma, acaba vindo cheiro, fumaça. Como que eu, como moradora, devo proceder inicialmente? Bem falou o doutor Eduardo Rachid, né? O morador que fuma, ele tem o direito de fumar. O morador que não fuma também tem o direito de manter as suas janelas abertas. Então, como eu estabeleço a regra? Morador que fuma, por gentileza, feche a sua janela, coloque uma toalha molhada para que o cheiro não passe por baixo da sua porta, para que você não incomode o seu vizinho. E primeiro eu envio uma carta informativa. Quando ainda assim o morador permanece, né, com a teoricamente infração, eu encaminho uma notificação por advertência e depois realmente uma notificação por multa. Lembrando, né, é muito difícil a comprovação. Só falar da fumaça, eu acho que complica um pouco para a gente comprovar e multar a unidade. Então, normalmente eu peço alguma imagem da pessoa fumando, a mão para fora da janela com o cigarro, para facilitar a constatação dessa infração. E como sempre, né, como eu já falei anteriormente, é muito importante ter em mente manter o equilíbrio, o bom convívio entre os moradores, né? Então, eu sempre coloco o direito de um, mas também o direito do outro. Então, eu acho que isso facilita bastante. Isso aí. E, Mônica, outro assunto, né, que é universal, tanto para quem mora em condomínio, quem não mora, é a questão do barulho, né? Tivemos aí fim de ano, muitas pessoas fazem festa e o ano inteiro, né, aniversário, de repente vai comemorar. Como lidar com isso? A gente sabe que tem regras de horários, tem a questão dos decibéis, né, que não pode ultrapassar. Como que vocês gerenciam isso aqui na nossa região? O barulho, se ele for injustificado, não importa o horário, né? Se ele trouxer muito desconforto e ele permanecer, né, por mais de 30 minutos, um barulho alto, acima dos 55 decibéis, 65 decibéis, ele já se caracteriza como ruído. Então, a unidade já pode ser advertida, pode ser notificada e depois advertida. Eu sempre sigo por essa linha, né? Pelo incômodo que está sendo ocasionado, não importando o horário. Então, eu avalio também que tipo de barulho. Não é um barulho normal da vida, né? O vizinho de cima só puxou a cadeira. Acontece todo dia, toda hora? Não. Acontece uma vez, 2 vezes na semana.
ok, vamos conversar com esse morador, pedir para ele colocar o feltro debaixo dos móveis para evitar. Vamos conversar com um vizinho que usa um salto alto para que ele tire o sapato e não traga incômodo para o seu vizinho de baixo. Mas no caso de festa, barulho excessivo, eu costumo chamar, inclusive, o Ronda da empresa de monitoramento ou de zeladoria para fazer essa constatação, filmando a porta com o número da unidade e o barulho realmente acontecendo, para que a notificação seja realmente feita e que não seja de forma assertiva, inclusive, né? Não seja uma notificação sem fundamento. Sim. E rapidamente, Eduardo, um outro problema que vem acontecendo, a gente falou principalmente depois da pandemia, muitas pessoas precisam fazer renda extra, e aí tem a questão da locação. Hoje tem aplicativos para locação, então de repente você mora num apartamento e você aluga para a pessoa, seja por um fim de semana, por um feriado, por mais tempo, enfim. Como lidar com isso? Porque tem casos de pessoas que fizeram isso, o caso foi descoberto e aí foi obrigado a desfazer esse contrato. Como que funciona? Nesse caso, depende basicamente das regras de cada condomínio. Isso, correto. O que tem que se observar, o morador, o condomínio, ele tem que ter a percepção, é que eles saem na imprensa assim, foi proibido aplicativo de curtíssima temporada, não foi proibido. Então eles pegam decisões isoladas e acabam colocando como se fosse tudo proibido ou tudo permitido. Não. O que tem que se ver? Tem que ter se verificando. Aonde você está morando tem a destinação residencial. Será que você, com a alocação de curtíssima temporada, você não está mudando a destinação do condomínio, do edifício? Então tem que ter essa percepção, porque teve, nos casos, alguns julgados que foram proibidos de praticar o aplicativo de curtíssima temporada, em virtude de que residências estavam virando hotéis, estavam virando pousadas, e com isso você estava alugando quartos, e com isso você estava colocando em vulnerabilidade a segurança do condomínio. Então, como que tem entendido o Superior Tribunal de Justiça em Brasília? Ele tem entendido assim, olha, condomínio, se você quer proibir ou se você quer permitir, pega essa questão, leva para a Assembleia votar e decidir se eles querem ou não a modalidade de locação por curtíssima temporada. Caso seja aprovado em Assembleia, o que é importante o síndico fazer? Regulamentar como que deve ser feito o uso desses aplicativos de curtíssima temporada. Verificar, tem que informar a qualificação de quem que vai ficar, se vai ter animal, se vai ter o veículo, qual veículo, placa, qual período que vai ficar. Ou seja, você conseguir aprimorar a segurança do condomínio com isso, e é benéfico até propriamente dito para quem, para o dono do apartamento, para ele ter uma maior segurança também. Tá aí, tá joia. Atenção, então converse, vamos procurar informação. E, gente, olha só, nós também conversamos com um empresário do mercado condominial, que é o Marcelo Duarte, que ele falou um pouquinho sobre essa convivência e as assembleias. Você, morador, você costuma ir nas assembleias do seu condomínio participar? Vamos ver, então, o que o Marcelo mandou pra gente. Muito importante é que a assembleia, ela não começa ali na hora agendada, no início, primeira chamada, segunda chamada. Ela tem que se iniciar antes, com um bom planejamento. O planejamento das pautas. Então, qual é o meu conselho? Que os síndicos façam uma boa pesquisa com os seus moradores. Façam um levantamento do interesse coletivo e faça bastante perguntas do que eles interessam em fazer a nível de investimento, obras, benfeitorias, o que precisa ser melhorado ali na questão da manutenção do prédio, da valorização do patrimônio, para que ele possa elaborar, por exemplo, o orçamento anual. Hoje nós temos duas modalidades praticamente, né? Ou vamos dizer três, seriam a assembleia presencial, a assembleia virtual e a assembleia híbrida, que seria a presencial também sendo transmitida para aqueles moradores que estão à distância e possam participar. Então, esses conflitos aí que normalmente acontecem é justamente pela pauta que não foi bem elaborada anteriormente e também por uma falta de organização na condução, né? Então, uma forma interessante é dar a palavra a todos com um tempo de início e fim para a discussão daquele tema.
lança essas questões também através das plataformas digitais, das administradoras de condomínio. Hoje tem os aplicativos. Então, para que quando vai se discutir orçamento, esse orçamento já tenha sido apreciado e visto já pelos demais moradores. Então, isso é muito importante também. Quanto mais anteceder a discussão, quanto mais dar clareza e transparência sobre os assuntos tratados nessa pauta, muito melhor vai ser a condução, muito menos conflitos vão aparecer e os mais rápido os resultados vão acontecer. Desejo a todos aí boa temporada de Assembleia e que vivam muito felizes aí em seus condomínios. Tá certo aí, então. Obrigada, Marcelo, por ter contribuído aqui com a gente. Mônica, a questão das assembleias também, né, os condôminos, os moradores, e aí que não participam, e aí fica mais complicado depois você cobrar, né? É importante que os moradores, eles tenham uma participação ativa, até porque é o ambiente que você mora, né, para poder argumentar, cobrar depois. E aí eu aproveito e falo com você dos direitos e deveres, né? Todos nós temos direitos e deveres, e aí inclusive os moradores, aí a questão do síndico também, o que ele pode e não pode fazer, mas os moradores, né, temos direitos e deveres, e é importante a gente reforçar essa questão e fazer cumprir. Sim, é muito importante. A voz do morador traduz o desejo do condomínio. E eu coloco em todos os editais, eu peço para as administradoras que trabalham comigo, para que coloquem que a não participação do morador nas assembleias traduz o aceite tácito, né, imediato. Então é importante participar e colocar a própria vontade. E não somente por procuração, é importante que o morador vá, que ele participe, que ele entenda o que acontece no seu próprio condomínio. Sem dúvida. Eduardo, é isso, né? Temos direitos e deveres, né? Um pouquinho rapidamente para a gente desses principais deveres dos condôminos também, que ele tem todo o direito de cobrar depois, né? Ele está ali pagando o morador, mas ele tem de cumprir alguns requisitos também. O que é importante, primeiramente, é o condômino ele saber pegar a prestação de contas do condomínio dele, analisar, saber para onde está indo aquela quantia, quanto que é gasto nisso, quanto que é aquilo naquilo. E ele chega sempre na Assembleia ansioso, temos que cortar o valor da taxa condominial, reduzir. Eu sempre falo, uso uma outra nomenclatura, vamos otimizar o valor da taxa condominial para que seja feito de uma maneira bem investida. E outro dado importante também para o síndico, ele poder fazer uma boa gestão. A partir do momento que ele coloca a tecnologia no condomínio dele, ele coloca informações, a partir do momento que ele vem a trabalhar com dados, ele deixa de estar fazendo uma gestão no achismo, está trabalhando em cima de opiniões, em cima de dados. Isso faz com que ele tenha transparência, faz com que a gestão dele tenha autoconfiança, faz com que a gestão dele seja longínqua, ele tenha uma prosperidade, um bom aceite social ali dentro daquele condomínio. É isso. Bom, quero agradecer o Eduardo por contribuir com a gente. É isso, que as situações fiquem mais leves, não é mesmo, Eduardo? Que as pessoas consigam resolver e só, né, em último caso mesmo, tenha de levar, né, uma questão judicialmente falando, que as pessoas consigam conviver em paz. Muito obrigada mais uma vez, viu, pela sua participação aqui com a gente. Quero agradecer também a Mônica. Mônica, muito obrigada por contribuir aqui com o seu conhecimento, com a sua realidade, e sejam bem-vindos sempre. É isso, gente. O Diálogos da Cidade fica por aqui. Eu acho que a mensagem de hoje é bom senso, né? Bom senso e diálogo, isso para tudo nessa vida. E se você mora em condomínio, está pensando em morar, então, principalmente, repasse esse programa, compartilhe com amigos, vizinhos, familiares. É sempre bom a gente dialogar sobre assuntos como esse. Para você rever este programa na íntegra, você pode acessar o nosso canal no YouTube, youtube.com/@tvcâmarasjc.
podem nos assistir também pelos canais 12.3, que é o canal aberto, 7 da NET, 9 da Vivo, então não tem desculpa para não assistir a TV Câmara de São José dos Campos. Para nos enviar sugestões de pauta, seja para o Diálogos ou para os demais programas da casa, acessem também o nosso Instagram, que é o @tvcâmarasjc. O Diálogos fica por aqui, mas semana que vem estamos de volta ao vivo, a partir das 4 horas da tarde. Até mais!